Quero saudar a todos que possam ler, que possam ouvir e ver essa mensagem que eu estou gravando, esse vídeo. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Deus. Vou ler alguns versículos da Epístola a 1 Tessalonicenses. São 18 versículos. Eu vou ler os 18 versículos porque a mensagem é completa. Para não ficar texto fora de contexto. A palavra diz assim, o versículo 1, capítulo 4. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebeste, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estás fazendo. Continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que, nesta maneira, ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor aqui é Deus. Contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. O nosso Deus é o vingador, o Senhor é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Que tem a palavra de sorte. Eu não sei, mas acho que para mim eu entendo que é de sorte. De sorte, quem rejeita estas coisas não rejeita a homem, e sim a Deus. Quem rejeita a santificação não rejeita a homens, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isto mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a precisar, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e de nada venhais a
precisar. Não queremos, irmãos, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçar, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim entraremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Há um entendimento, por isso que eu estou lendo o capítulo todo, porque para quem não acredita que todo sermão profético foi o próprio Deus ali, revestido de carne, anunciando o cumprimento de todas as profecias, de Isaías a Malaquias. O próprio Jesus Cristo, no tempo da sua carne, anunciou o grande dia do Senhor. E há evidências e mais evidências de que tudo se cumpriu. A vinda do Senhor foi dentro do contexto do Velho Testamento. Ele veio, a palavra diz que ele consumou, ele foi consumado. E sendo ele consumado, se tornou a causa de eterna salvação para todos que obedecem. Ele mesmo, antes de ascender, ele disse aos discípulos, lá no livro de Lucas, no último capítulo, ele disse: não sabia vós que havia de se cumprir em mim tudo que estava escrito? Os profetas, nos salmos. Ele cumpriu. A palavra diz que ele veio, nascido de mulher, debaixo da lei, debaixo do Velho Testamento, debaixo da circuncisão, para cumprir. E ele veio cumprir. E ele cumpriu. Quando ele foi crucificado, ele consumou toda a obra. E já foi estabelecido ali o que ele disse quando ele profetizou de Jerusalém, lá em Mateus 23, ele disse: vede isto, vedes esse grande templo, não ficará pedra sobre pedra. Eis que em 3 dias derribarei e edificarei. Falando da morte e do ressuscitar. Quando ele morreu, ele destruiu todo o Velho Testamento, toda a lei mosaica, toda a circuncisão foi cravada na cruz. Ele ressuscitou, estabeleceu a Jerusalém espiritual. Permaneceu o pacto cruzado, os 2 pactos, do Velho Testamento e do Novo Testamento, porque a Jerusalém
de pedra continuou ainda por uma geração. Antes ele disse, não passará essa geração sem que tudo se cumpra. Eu não tenho dúvida. Todo o contexto da vinda de Cristo foi dentro do Velho Testamento. Aqui, Paulo está falando bem claro, por isso que eu li o capítulo todo. Eu posso pegar aqui uns 2 versículos e nós vamos ver uma evidência de que ele estava falando dele e para aquele povo. Quando diz assim, no versículo 10, e na verdade estás praticando isto mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. No versículo 13, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Eu estava falando para aquela geração e para os que dormiam naquela geração. Para que não vos entristecerdes, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Aquela geração que estava viva com ele. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormiam debaixo do pacto ainda do Velho Testamento. Debaixo do pacto do Velho Testamento. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. Nós, Paulo está se colocando naquela geração, em meio àquele povo, os macedônios. Nós, ele está dizendo nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. De modo algum precederemos os que dormem. Ele está se incluindo naquela geração, em meio àquele povo, que estava esperando o grande dia do Senhor, que estava próximo a acontecer. E aconteceu. O apóstolo Paulo, ele foi decapitado antes, ele não viu, ele passou a dormir. Mas ele está dizendo nós os vivos, muitos que estavam ali, os macedônios, receberam essa palavra, se cumpriu neles. Muitos se cumpriram. Aqueles que, segundo o conselho, não é nem um conselho, uma observação de Paulo, quando diz assim, e na verdade estáis praticando isto mesmo, para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo vos exortamos, irmãos, a progredir cada vez mais na santificação. E esses, com certeza eles foram, se essa palavra se cumpriu sobre eles. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus o poder, quando ele disse ao sumo sacerdote, vereis o Filho do Homem vir sobre as nuvens, sentado na destra do poder, com juízo sobre essa terra, sobre aquela Jerusalém. O sumo sacerdote entendeu que ele estava falando do Todo-Poderoso, e o sumo sacerdote condenou ele, porque ele se fez o Todo-Poderoso, se fez Deus. E o sumo sacerdote rasgou as vestes e disse, nós não precisamos mais de testemunho nenhum para crucificá-lo, para matá-lo. E ele foi condenado por isso, porque acusado de blasfêmia. Porque ele se fez Deus. E de fato ele era Deus, ele foi Deus. Ele estava Deus vestido de carne. E ninguém aceitava. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso se cumpriu, esse ressuscitar se cumpriu dentro do contexto do Velho Testamento. Depois, nós, o apóstolo Paulo está se incluindo, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens. Isso não é literal, é figurado. Fala entre nuvens,
todos nós, eu tenho essa fé, que quando eu der o último suspiro, e talvez não está tão longe, eu já estou completando 70 anos, pode ser até amanhã, quando eu der o último suspiro, eu vou para a glória, Eu tenho certeza, a promessa dele, eu vou receber um corpo igual ao dele, um corpo incorruptível. Todos os que estão em Cristo, todos que estão em Cristo. Mesmo uma multidão que está sendo enganada hoje, está deixando de viver, está deixando de reinar em vida e em perfeita vitória, está se colocando debaixo de um cativeiro, estão vivendo como zumbis, emocionalmente, sentimentalmente, estão mortos, estão sem vida, porque estão sendo oprimidos, estão sendo levados por opressores, enganadores. E bom é que despertem, que acordemos. Na hora de depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim, estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Essa mensagem, o contexto dessa mensagem, está dentro ainda, dentro da lei, dentro da circuncisão. O apóstolo Paulo, ele pregava a incircuncisão, o evangelho, ele pregava o Novo Testamento dentro ainda do Velho Testamento, porque o templo estava de pé, havia sacerdotes, a lei estava sendo aplicada, e isso tudo para cumprimento do propósito de Deus, tudo para cumprimento da palavra, como diz assim, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E amém, eu recebo essa palavra, que ela já se cumpriu. Eu não vou esperar mais Jesus Cristo voltar, até porque não dá tempo mesmo, eu já estou com 70 anos, mas a minha fé, a fé que eu recebi, a fé do Deus Todo-Poderoso, a fé do Deus vivo, a fé de Abraão, que foi consumada na cruz, me dá essa certeza que todo sermão profético que foi profetizado pelo próprio Deus ali, revestido de carne, o cumprimento de todas as profecias anunciadas de Isaías a Malaquias. E, vindo depois para os apóstolos, a visão apocalíptica, né, que todos falam, a revelação de Cristo já ressuscitado, dada por João, que foi testemunho dele. João foi testemunho dele. A palavra diz, mostra que João, a palavra Cristo falou para João, que João foi testemunho dele. E eu não tenho dúvida que todo o livro de Revelação está dentro do contexto, do cumprimento de todas as profecias que já se cumpriu. E quem está futurizando, tudo isso, está no que diz aqui, tem uma advertência para eles. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, não como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude a seu irmão, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos, e testificamos claramente, é o vingador. Então, todos esses que estão futurizando, essa palavra vai se cumprir sobre eles, sobre esses líderes hipócritas, que são fariseus, são mercenários, e que está declarado aí, o juízo de Deus vem sobre eles. Mas os pequeninos serão salvos. O próprio Cristo avisou, ai daqueles que fizeram desses pequeninos errar o caminho. E é justamente o que estão fazendo nesses últimos dias, nesses últimos séculos. Os últimos dias, digo, não é últimos dias, não é fim do mundo, é últimos dias no tempo da minha carne e do meu osso, últimos dias meu, que eu estou vivendo. Eu estou
debaixo desse domínio perverso, desses senhores perversos que estão escravizando as almas, na mesma ordem que os líderes religiosos, fariseus da época, escravizavam e que Deus veio livrar o povo dele, os pequeninos. Com certeza, Deus, a palavra vai se cumprir. E que, nesta matéria, ninguém ofenda nem defrauda a seu irmão, porque o Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. E amém, que possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.